Ô, louco, deixa eu ver, tem bastante gente. Eu quero pôr aqui para ver. Eu quero ver vocês, não tem jeito, né? Oi, Sofia. Eu estou vendo a Sofia. Vou abrir aqui o chat, ó, para você. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, moçada. Boa noite, povão. Tudo bem? Eu preciso, ó, eu tenho uma tela aqui, eu vou compartilhar com vocês. Vocês podem mandar aí, me dizer se está ouvindo ou não? Manda. Boa noite, Brian, Sofia. Quanta Ana. Nossa, gente, que legal. Uhum. Tudo certinho aí? Ó, quer ver, ó? Dá uma olhada aí. Vê se vai compartilhar minha tela, gente, ó. Lá foi. Vê aí para mim, por favor. Alguém me dá um toque. Espera aí, deixa eu pôr aqui no chat. Foi? Tá vendo? Tá aparecendo certinho. Legal, legal. Então, vamos aí, ó. Nós temos até 5 para as 9, tá bom? É pouco tempo, né, para a gente falar de tanta coisa. Mas, primeiro, ó, prazer estar com vocês aqui à distância, né? Estou aqui no meu canto, viu, gente? Isso aqui é o meu canto de trabalhar. Ah, e abraço para a turma de Pirassununga. Estava lá agora mesmo com eles. Ô, você que foi aí hoje, ó, você é o cara. Você é a cara. Entendeu, não? Sabe o que vai acontecer com você, não? Você vai entrar na universidade, viu? Pô, hoje foi muito legal. Tinha gente lá, bastante, né? Por ser uma aula extra, tarde, dia que a gente não vai, não é? Foi muito legal. Brigadão, valeu. E pode ter certeza, cara. A recompensa vai vir, viu? Você que estava aí hoje à tarde, esteja certo disso, tá bom? Abraço, Pirassununga, abraço, Beraba, um abraço, Araras. Vamos lá, ó. É o seguinte, eu fiz aqui algumas considerações sobre prova de Enem de História e vou começar por aqui. Ó. Por que não está indo? Por que não quer? Vamos ver se agora vai. Vai. Aí, ó. Primeira coisa, algumas informações, bem rapidinho, tá? Sobre prova de História no Enem. Porque o pessoal fala assim, ô, Jofu, você vai dar uma aula de História do Brasil para o Enem? Então, cara, vou. E a primeira consideração a fazer, ó, quando cai uma questão de história, que eu estou chamando aqui de questão pura, né? O que é uma questão pura? É uma questão de história, tá? Uma questão que só tenha conteúdo de história, seja colônia, império, república, antiga, medieval, média, contemporânea, moderna, enfim. Qualquer questão que seja pura de história, há uma predominância de história do Brasil no Enem. Isso é histórico, tá? Olha, já chegou a cair mais de 70% de questões relacionadas à história do Brasil, viu? Então, assim, há normalmente uma predominância de questões de história do Brasil. Isso quando as questões são puras, ou seja, conteúdo de história, tá? Quando aparece junto com a história geral, via de regra, vem assim, ó, contextualização da geral no Brasil. Eu vou te dar um exemplo, só um exemplo. Ó, reformas religiosas, lembra? Europa, 1517, Martinho Lutero, 1534, João Calvino, 1536, Henrique VIII, desculpa, 34, Henrique VIII, 36, João Calvino. Fundação das igrejas protestantes, igrejas de protesto. Muito bem. Lá na Europa, quando surgem as igrejas protestantes, o que acontece é que, obviamente, a Igreja Católica perdeu fiéis. E isso vai ter reflexo no Brasil. É possível fazer uma contextualização das reformas religiosas, das reformas protestantes na Europa, com alguma coisa que tenha acontecido aqui no Brasil. Então, nesse momento, nesse contexto das reformas religiosas, você vem para o Brasil, o que vai estar acontecendo aqui? O início do processo de colonização do Brasil. E o que isso vai... O que as reformas protestantes na Europa vão provocar aqui? A vinda da Igreja Católica, né? Representadas aí por ordens religiosas, principalmente a dos jesuítas, que vão vir para cá fazer o quê? Eles vão para cá organizar missões ou reduções jesuíticas, né? Ou de outra ordem religiosa, e colégios. Para que isso? Para a conversão de indígenas, né? Da população nativa, né? Dos indígenas, dos ameríndios brasileiros,
e colégios para fazer a doutrinação ou a educação de filhos de colonos e querubins. Então, o que eles vêm fazer aqui, resumindo a ópera? Eles vêm conquistar fiéis. Conquistar aqui os fiéis que têm perdido na Europa. É por isso que a Contra-Reforma, uma das decisões da Contra-Reforma Católica, 1546 a 1564, 1500, é isso. Por isso que essa Contra-Reforma Católica, ela, dentre outras decisões, ela incentiva a Companhia de Jesus, a Companhia do a Ordem dos Jesuítas a virem para a América, um incentivo da Igreja Católica, da Igreja de Roma, entendeu? Para conquistar aqui os fiéis que está perdendo na Europa. Entendeu? Quando aparece alguma coisa assim de história geral, é muito frequente vir contextualizando Brasil em geral, né? Por exemplo, ó, iluminismo em Confidência Mineira, em Confidência Baiana aqui. As ideias iluministas chegando aqui na América, chegando no Brasil e provocando aqui aqueles movimentos de emancipação que são conhecidos como inconfidências ou conjuras. Tá? É outra contextualização possível, isso aparece muito. Quando nós temos uma questão de história pura. Agora, via de regra, vem naquela forma interdisciplinar ou multidisciplinar. Né? Vem lá uma questão que você fala, pô, essa questão é de história, mas há lá uma pitadinha, às vezes, de sociologia, há uma pitada de filosofia, e isso muito frequentemente, muito recorrente, né? Vir com filosofia. Então, por exemplo, uma questão de iluminismo. Aí você fala, pô, caiu o iluminismo, isso é história. Aí você vai ver uma questão de John Locke, né? Sabe? John Locke, é uma questão específica sobre o filósofo John Locke, o pensador John Locke. Entendeu, não? Sempre geografia, às vezes uma informação. Você precisa do conhecimento mínimo da história para resolver uma questão que, na verdade, é geografia. Ou um conhecimento mínimo da geografia para resolver uma questão que verdadeiramente é da história. Entendeu? E assim que são as questões do Enem. Textos, fragmentos de textos, de livros, sabe? Fragmentos, documentos de época, jornais, às vezes uma foto de uma página de um jornal, ou de revistas, né? Ou ilustrações de jornal e revista. Isso é muito comum. E aí a minha dica, claro, né? Analisa bem, veja os detalhes, tudo que tem. Se vier um texto, por exemplo, num fragmento, numa fotografia de um jornal, por exemplo, leia com atenção, veja a data, tenta lembrar de que período que é, sabe? Isso aqui é do período colonial, isso é do período imperial, isso aqui é do século XX, sabe? Tenta situar mais ou menos e veja se dá para você lembrar um assunto. Se não der, via de regra, o comando da questão traz. Viu? O cara vai explicar para você, olha, isso aqui refere-se a tal época, né? O contexto é esse, assim, assim. Então, fique atento para isso, observe bem as imagens. E, por fim, imagem. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Quem viu a prova da Unicamp da semana passada deve lembrar que a prova de história tinha 3 questões com imagens. Sabe? E aí, assim, ó, você tem agora, hoje é quinta, você tem agora à noite, você tem amanhã, sexta-feira, você tem o sábado. Não vai ficar arrebentando de estudar, né? Até porque o Enem é uma prova muito ampla. Sabe? Pega a internet, cara, abre aí, procura assim, ó, figuras, pinturas, sabe? Obras de arte, história. Pinturas ou obras da história do Brasil, entendeu? Aí você olha as imagens que vai aparecer aí no computador, no Google, sabe? Olha as imagens e fica analisando, sabe? Fica buscando o que tem em cada imagem, em cada pintura. Ali tem muita informação histórica que você pode tirar, que o cara pode tirar para fazer uma prova. Eu selecionei, inclusive, algumas questões aqui no final para a gente conversar sobre elas. Né? Vou te mostrar as questões para você ver como é que aparece. Só que antes eu pus umas imagens, olha aí, ó. Dá uma olhada nisso. Olha quanta coisa dá para fazer aí, ó. Aqui, ó, a partir dessa imagem, isso é uma imagem do Debré, tá? Isso é uma moenda de cana, né? Então, daqui, ó, pode sair uma questão, por exemplo, de escravidão, né? Você vê aí quem está movendo a moenda para moer a cana, ó,
olha lá, a força humana, né? São 2 trabalhadores, escravizados, certamente. Até quem está lá colocando a cana na roldana, ali na moenda, né? São escravizados também. Agora, repare, eles estão descalços, olha a cana aí do lado. Então, isso pode fazer. A partir daqui, pode sair uma pergunta sobre economia açucareira, por exemplo, né? É, provavelmente. De que época que é? Você fala, mas eu fuso, como é que eu vou saber a época disso aí? Pelo menos aqui você não está me dando nenhuma informação de que época é. Então, cara, mas repara o ambiente. Dá uma olhada no ambiente, onde eles estão. Eles estão dentro de uma, sei lá, pode ser uma casa, um cômodo de alvenaria, você está vendo ou não? Ela tem porta, você percebe, né? Lá no período colonial, no engenho de açúcar do período colonial, toda a fábrica de açúcar, sabe? Fornalha, moenda, casa de purgar, todos os componentes ali da fábrica do açúcar ficavam num espaço rural, ficava aberto, ficava ali na casa do engenho, né? Que é normalmente um galpãozão. Né? Aqui, repare que eles estão. Então, provavelmente, isso aqui é uma moenda, assim, parece ser uma moenda doméstica, né? E provavelmente do século XIX, sabe? Já é aí, deve ser período já próximo à independência ou pós-independência. Tá? Dá para você tirar isso aí pelo espaço, né? Olha o espaço que tem aí. Tá vendo? Mas, de qualquer maneira, é uma moeda de cana. Tá? Olha isso. Olha aqui. O castigo da chibata, né? A violência com relação ao trabalho escravo. O que você observa aqui de diferente, de esquisito, quer dizer, de estranho? O escravo está sendo violentado, né? Ele está sendo punido por alguma falta que o senhor tenha lhe imposto, né? Pela falta cometida, ele está sendo punido. Repare que isso aqui é uma chibata, olha só. Tá vendo? É aquele chicote com várias pontas, tá vendo? Normalmente, às vezes, até tem uma esferinha aqui na ponta. Isso deve doer muito, né? Pelo amor de Deus. Agora, o detalhe mais importante: repare que quem está aplicando a pena, a punição, olha só, é um escravo. Olha aí, tá vendo? E ele, inclusive, está descalço. Isso é importante, olha só. Ele ainda é escravizado, ele não está calçado. Tá vendo? Aí, e está na cidade. E o evento, né, esse evento da punição, ele é público. Repara, olha as pessoas assistindo. Ele está numa praça, é um pelourinho, isso é o famoso pelourinho. Né? A punição é pública. Isso aqui também é do Debré. Tá? Olha esse quadro aí do Rugendas, dá uma olhada. Olha só. Olha os espectadores, olha isso. Isso é um espetáculo público, um espetáculo maldito, um espetáculo, né? Abominável, não é? Repare aqui os senhores, olha só, brancos, está vendo as cartolas aqui, ó, assistindo, e os escravos já punidos, está vendo? Aí, olha aí. E o outro está aqui no pelourinho, sendo açoitado por um outro negro, repara, olha aqui, está vendo? Olha que tem até segurança, polícia, tá vendo? Isso é feito na cidade, é público, tá bom? Enfim, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Parece um quadro desse aí, tá? Isso também é Debré, tá? É uma obra do Debré, uma pintura. O que vai acontecer aí? Um batizado. Um batizado. Olha aqui, tá vendo? São senhoras escravizadas, tá vendo? Oi, tem alguém falando comigo? Alguém falou comigo. Estou vendo aqui as mensagens, gente. Ah, legal. Que bom que você gostou da aula. Quem foi? Ana? Legal, Ana. Beijo, Ana. Já estou com saudade de você. Tá aí, ó. Professor, como é que o senhor sabe que vai ter um batizado? Então, ó, tá vendo? São 2 senhoras escravizadas, olha só, levando crianças no colo, tá vendo? Olha aqui. E olha a vestimenta, né? Olha a vestimenta. Agora, olha quem está aqui. Olha, um padre. Certamente eles vão entrar numa igreja, tá vendo? E aqui vai ser feito um batizado. Batizado de população escravizada, né? Acontecia, era obrigatório e era o padre quem nominava. Tá? Havia no período colonial do Brasil e também depois da independência, lembre disso, uma instituição chamada de padroado, né?
O padroado é aquele regime em que a igreja, em alguns aspectos, sobretudo no plano administrativo, a igreja ficava submetida à autoridade do Estado. Quer dizer, o Estado é quem determinava, por exemplo, o cumprimento de ordens ou de leis ou de bulas papais do Brasil. Tá? O Estado brasileiro é quem arrecadava o dízimo, por exemplo. Então, o clero brasileiro, o clero no Brasil, no tempo do padroado, ele é como se o padre fosse funcionário público. Em troca disso, a igreja cuidava dos registros. Então, o batizado aqui, ó, significa também o registro da pessoa. Tá? E o padre escolhia o nome, inclusive. Normalmente, né, a população escravizada ela tinha que pôr o nome nos filhos que fossem nomes bíblicos. Maria, José, Lucas, João, sabe? Às vezes, Jesus, Maria, José. Né? Normalmente, o sobrenome de populações escravizadas no Brasil era Jesus. Né? Você pode ver que, ainda hoje, né, grande parte da população cujo sobrenome é de Jesus, né, é descendente de população escravizada. Tá? É a população preta do país. Tá bom? Tá aí. O padre escolhe, é um batizado isso aí, ó. Tá vendo? Ah, são escravos, eu fui, são escravos. São escravizados ainda, são porque eles são descalços, olha só. Tá vendo? Não tem sapato no pé, portanto, são escravizados. O que mais que eu tenho aqui para te mostrar? Ah, isso aqui eu queria falar. Ó, Enem, cara, em questão de história do Brasil, por exemplo, quando vem associado, acoplado, sabe? Quando vem integrada com a sociologia, a chance de aparecer alguma coisa relacionada a aspectos culturais do Brasil, tanto do período colonial quanto do período imperial, é muito grande. E olha o que eu pus aqui para você. Ó. Isso também é um quadro do Debré. Aí, ó. Tá? O Debré teve aqui, ó. Ele veio aqui no começo do século XIX. E ele retratou um festejo popular que é o intrudo. O intrudo é o nome com que o carnaval chegou ao Brasil. Tá? O carnaval talvez seja, viu, gente, uma informação legal aí também para a cultura, é que talvez seja a única festa popular da história da humanidade que resistiu às perseguições da Idade Média. O carnaval, se você buscar a origem desse carnaval, né, que existe hoje, ele remonta lá às festas dionisíacas da Grécia Antiga. As festas que eram feitas em honra ao deus Dionísio. Olha só. Depois vai para Roma, e lá em Roma serão chamadas de bacanais, porque o deus Dionísio, em Roma, é o deus Baco. Então, as festas em honra ao deus Baco foram chamadas de bacanais, entendeu? Depois elas serão chamadas de saturnais, isso mais adiante, depois do Império Romano, Idade Média. Quando chega em Portugal e vem para o Brasil, vem com esse nome, de intrudo, sabe? E é uma festa popular. É uma festa popular de 4 dias, quer dizer, que antecedem a quaresma, como os 40 dias da quaresma. Serão certamente, porque a igreja exige isso. A igreja exige que os 40 dias da quaresma sejam dias de introspecção, né? Quer dizer, as pessoas ficam orando quase que o tempo todo, não comem carne durante 40 dias. Então, os dias que antecedem a quaresma são os dias que se praticava, né? Que se celebrava o intrudo. E nesse é o dia do Vale Tudo. Né? É o dia em que os papéis sociais se invertem. São os dias em que os segmentos populares, quer dizer, por exemplo, os escravizados, dá uma olhada aí, ó. Os escravizados, eles ironizavam as elites, eles ironizavam os senhores, satirizavam, criticavam os senhores, eles zombavam do modo de vida do senhor, invertiam os papéis. Repare que aqui, ó, olha só, essa pessoa aqui, ó, tá vendo? É uma mulher, certamente, por conta da vestimenta, né? Mas olha só que o rosto está pintado de branco, tá vendo? Olha lá. Eles se pintavam de branco, né? E satirizavam, ironizavam o modo de vida, né, dos senhores da população branca. Né? Olha o que diz aí um pensador da época, né? Inclusive fez peça de teatro. Ele diz assim, ó, o intrudo é a ausência fantasiosa e utópica de miséria, de trabalho, obrigações, de pecado e de deveres.
É a ausência fantasiosa e utópica de miséria, trabalho, obrigações, pecado e deveres. É um momento onde é possível viver a vida em excesso, deixando de lado o fardo e o castigo. São 4 dias de entrudo, né? Pode trocar aí, dias de carnaval, né? Em que a população escravizava se libertava daquelas amarras, né? Sabe, do fardo da escravidão, né? Do castigo, do peso do trabalho, né? E ele se diverte aí e festeja, bebe, joga água, joga barro, né? Joga coisa com limão nos bancos, sabe? Então é isso, quer dizer, isso é o carnaval, isso é o entrudo do período colonial, né? E também imperial. Tá? Só para não ficar sem dizer, lá no final do Império, as elites, sobretudo carioca, elas passam a... Claro que isso aí assusta muito as elites. Né? Agora, as elites se divertiam muito com isso. As moças, as moças, sabe? As moças brancas, sinhazinhas, né? As sinhás, né? Filhas dos senhores, elas morriam de vontade de participar da farra, de participar da festa, de participar da bagunça, né? Só que não podiam, imagina, né? É a sinhá, né? É a filhinha do senhor, ela não pode isso seria um sinal de falta de pudor, né? Então elas ficavam dentro de casa, sabe? Fazendo aquela, né? Elas festejavam dentro de casa e às vezes jogava água nas pessoas que passavam na rua pela janela, sabe? E aí o que vai acontecer? Lá da metade do século XIX, 1850, mais ou menos, para diante, a elite carioca, principalmente, começou no Rio de Janeiro, ela assume o carnaval para ela e leva para dentro dos salões. É quando começam os bailes de carnaval. E por que levar para dentro dos salões? Para fugir desse fuzuê popular, para fugir dessa massa colorida, né? Fugir dessa massa preta, fugir dessa massa, sabe? Né? Está longe de mim, entendeu? Então, o salão, o carnaval vai para dentro dos salões. Já a massa, o povão, essa massa colorida, né? Essa massa pobre das periferias, dos arrebaldes do Rio de Janeiro, eles começam a fazer carnaval de rua. São os blocos atuais. Né? Escola de samba. Início do século XX, começa a se formar a escola de samba, que o carnaval, foi para a rua. Tá aí. Cultura. Né? Cultura, isso pode aparecer com uma questão de história, por exemplo, uma imagem dessa daí, né? E uma questão de sociologia relativa à cultura, né? Cultura brasileira, cultura do Brasil e etc. E queria muito conversar com você sobre isso. Tem até uma questão aí, quanto tempo eu tenho ainda, gente? Ih, mamão, caramba, meu, 40, falta pouco. Vamos lá. A construção, atenção, você está com lápis de papel na mão aí, escreve. A construção imagética da figura do rei, da figura do soberano, da figura do monarca. Eu peguei esses quadros aqui, ó, são 2 pinturas, está vendo? Até 1860, 1850, 60, 70, não tem fotografia. Então, os reis, né, você pode aparecer uma pintura, moçada, de um rei da Inglaterra do século XV, tá? 1400 e bolinha, 1300, 1600, tá? Pode aparecer o rei da França, já apareceu muito. Né? Eu tenho, inclusive, uma questão aqui nesses slides meus. Aqui. A imagem do soberano, do monarca, do rei, né, ela é construída a partir da pintura. É a forma como o rei se apresenta na pintura que acaba conformando a personalidade política dele ou moldando essa personalidade da forma que lhe convém. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Vocês lembram do segundo reinado, né? A passagem do período regencial para o segundo reinado. O Dom Pedro II era menor de idade, né? Ele não podia assumir o trono quando o pai dele renunciou em 1831, lembra disso? Por isso ele era pequenininho, o Brasil será governado por regentes. Muito bem. E o Dom Pedro II é pequenininho. Lá em 1840, a maioridade dele é antecipada. Ele vai assumir o trono
com 15 anos incompletos. Tá? Não tinha 15 anos ainda. Ó. Ele é um menino, dá uma olhada. Aí, é uma criança, 14 anos, ele vai fazer 15 ainda. Aí ele teve que assumir o trono. Agora, repare que a pintura aqui, do Dom Pedro Menino, já exprime uma criança adulta, uma criança madura, né? Ele se apresenta como uma criança séria. Olha os trajes, dá uma olhada. Os trajes lembram muito um militar, sei lá, né? Um monarca europeu, né? Com uma postura sóbria, tá vendo? Não? Veja, ele é criança, mas ele vai assumir o trono. Agora, fiquem tranquilos, brasileiros, porque esse menino está muito bem preparado. Olha a fisionomia dele, entendeu? Agora, olha esse Dom Pedro aqui. Ele ainda é um jovem, ele é muito jovem, dá uma olhada. Ele, não sei quantos anos ele tinha aqui, mas ele era muito jovem. Agora, ele é pintado já com barba, dá uma olhada. Quer dizer, ele é mostrado assim, olha, ele é muito jovem, tá? Mas ele é maduro, né? Ele amadureceu, ele ficou adulto antes da hora, ele se preparou para ser imperador do Brasil. Olha a imagem dele. Tá vendo, não? Isso é a construção da imagem, de acordo com as necessidades políticas do momento. Nesse momento, como Dom Pedro tinha assumido pequenininho, era preciso mostrar ao povo, é preciso mostrar aos brasileiros que ele, apesar de novinho, ele é maduro, é uma pessoa sóbria, séria, correta, estudou, se preparou para ser imperador. Não sei se eu consegui passar a ideia para vocês. Será que sim? Hein, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Cadê? Vamos lá, peraí. Tem pergunta aqui. Mas nessa época podia ter um padre preto? Tinha, aqui no Brasil tinha. Acho que abriu, não sei querer. Tinha sim. Sabe por quê? Tinha muita dificuldade de vir europeus para cá, trabalhar como padre. Viu? Quem perguntou foi o Caio. Viu, Caio? Tinha sim, cara. Tinha sim. Professor, então os indutos começaram como uma forma de zombar dos brancos. Indutos? Indutos. O Vitor, você está querendo falar do intrudo, é isso não? O intrudo começa como uma forma de. É zombaria, quer dizer, são 4 dias em que assim, as ações estão liberadas. Os escravos estão liberados daquela vida dura do trabalho, sabe? Da pena do trabalho. Né? 4 dias que vale tudo, sabe? Dia de liberação. Né? Quer dizer, tudo pode. Então, os escravos aproveitavam e faziam os festejos deles. Né? Eles se pintavam, passavam pó branco, sabe? No rosto, para ficar branco. As moças passavam coisa vermelha, assim, ó, para parecer aquela sinhazinha branquinha com ruge aqui, sabe? As maçãs do rosto vermelha. Eles jogavam barro nos outros, água suja, sabe? Limão, né? Entendeu? Eu acho que é em tudo que você quis dizer. Está escrito em luto, mas acho que é em tudo, né? Tá bom? Sim, 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 sim. Acho que está todo mundo respondendo. Expliquei bem? Deu para entender então, Maria? Maria Clara? Legal, legal. Tá bom, gente. É isso mesmo, Vitor? Acertei? Tá bom, então. Ficou claro aí? Legal, minha gente. Olha o outro quadro que eu pus aí para vocês, ó. Dá uma olhada. Olha esse, dá uma olhada. Tá aqui o Dom Pedro, repara, ó. Esse Dom Pedro aqui, ele já é mais maduro, mais envelhecido, tá vendo? Mas repare que ele é mostrado nessa pintura como uma figura simples, tá vendo? Ele não está com aquela pompa, né? Ele não está com o cetro, por exemplo, real, que é isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele não está usando. Olha a vestimenta dele. É um terno, é um cidadão comum, né? É um imperador precisando se aproximar do povo, precisando se aproximar das massas, precisando se aproximar das pessoas, né? É um imperador popular, né? Um imperador com a cara do povo. Né? E aqui, olha, uma necessidade de se assemelhar, repare, já bem velhinho, ó, isso aqui na época da crise do Império, tá vendo? Ele bem velho, já está velho aqui, mas que já é perto da proclamação da República. Ele já é mostrado assim como um rei, né? Altivo, sabe? Com coroa na cabeça, parecendo um imperador europeu, né? Ele já está precisando impor respeito.
certamente o Império estava em crise, ele precisava se apresentar como um rei forte, entendeu? Ainda em condição de reinar, segundo os padrões europeus de governança, entendeu? Não? É isso, quer dizer, a imagem diz muito, né? E esse aqui eu queria falar. Esse, inclusive, estava na Unicamp domingo passado. Esse é o quadro Independência ou Morte. Famoso quadro, está aqui Dom Pedro I, levantando a espada. Né? Segundo relatos, às margens do rio Ipiranga, olha o rio Ipiranga aqui, tá vendo? Ó, aqui, aí a imagem. Essa pintura é de um artista chamado Pedro Américo, ele tem muitos quadros, né, pintados, ele viveu mais ou menos na época da proclamação da República. Então, bem rapidinho, ó, porque o nosso tempo está quase acabando. Esse quadro, ele foi, presta atenção, ele foi encomendado pelo Dom Pedro II, em 1888, um ano antes da proclamação da República. Veja, isso aqui é 1822. Tá? Isso é uma cena, né? Cena do acontecimento independência do Brasil em 1822. Aqui está Dom Pedro I levantando a espada, né? E segundo a tradição, montado num belo de um cavalo. Repare, tem soldados aqui em volta, olha só, ó, olha, soldados, está vendo? Olha aqui, ó, viu? Você observe bem aqui, ó, tem aqui um trabalhador que parece estar puxando um carro de boi, tá vendo? Ó? Olha um outro trabalhador aqui observando assustado, né? O que está acontecendo? O que é isso, né? Quer dizer, o povo não sabe o que está acontecendo, o povo não tem nem ideia do que significa aquilo. Muito provavelmente o povo nem sabe quem é esse cara. Quem é esse cara que está levantando essa espada aí? Uai, não tem televisão na época, velho. Não tem fotografia para pôr na revista. Entendeu? Ninguém viu o Dom Pedro. Quem viu o Dom Pedro é quem morava no Rio de Janeiro. Né? Ou quando ele passava para ir para São Paulo, ir lá para Santos, para a casa da amante dele, as pessoas diziam, aquele era o Dom Pedro. Entendeu? Então, esse trabalhador aqui, ó, tá vendo? É um trabalhador, ele está puxando um carro de boi. Esse outro aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, a cavalo, ele está observando. O que é isso aí? O que está acontecendo? Quem é esse cara? Está na cara que o povo não está sabendo o que está acontecendo. Né? Mas, enfim, esse quadro foi encomendado, repito, quanto que dá? 66 anos depois da independência, em 1888, pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que em 1888 já estava velho. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Ele já era esse aqui, ó. Olha ele aqui. Esse Dom Pedro aqui, ó, segundo, que encomendou esse quadro aqui. E aí o Pedro Américo pintou esse quadro lá na França. Pintou o quadro na França. Tá? E quando o quadro ficou pronto e veio para o Brasil, já tinha proclamado a República. O Dom Pedro II não estava mais aqui. Ele recebeu o quadro, recebeu, e aí proclamou a República. E então, o quadro não pôde ser exposto. Ninguém ficou sabendo desse quadro na época. Por quê? Porque a República foi proclamada. Eu fui, mas qual o problema? Uai, proclamou a independência e o Brasil adotou a monarquia. Como é que você vai apresentar um quadro, né, mostrando o futuro imperador, o príncipe regente, que será o imperador do Brasil no regime monárquico, né, no momento que está se proclamando a República no Brasil? Então, o quadro ficou lá guardadinho, embrulha o quadro e deixa ele aí num canto. Entendeu? Não sei se eu consegui te mostrar, não. Ele foi pintado bem depois da independência. Essa cena aí, cara, sabe se aconteceu. Desse jeito aí, certamente não. Né? Dom Pedro não estava montado nesse cavalão, porque ele vinha voltando de Santos, e esse cavalão não sobe serra. Tá? O que sobe serra é mula, é jumento. Então, ele devia estar numa mula. Certamente, ele não está em trajes de gala, assim, ó. Sabe? Trajes de gala fazer uma viagem dessa. A viagem de Santos até o Rio de Janeiro, velho, é muito longa. Ele tem que parar para dormir no meio do caminho. Então, não está em trajes de gala, entendeu? Esses soldados aqui, ó, nem existia na época. Ele devia estar com meia dúzia de assessores aqui, 2, 3 policiais contratados aí, mas esse secto militar não está com ele, entendeu? Agora, isso diz menos, vai. Isso é para construir uma imagem da nação.
O Brasil tinha proclamado a República, já ia proclamar a República, e ainda não se tinha uma imagem de exaltação à independência do Brasil. Entendeu? Mas o proclamou a República. Muito bem. Sabe quando que esse quadro vai ser apresentado para as pessoas? Quando que esse quadro vai ser exposto? Atenção, em 1922, ou seja, há exatamente 100 anos atrás. Esse quadro foi exposto pela primeira vez na exposição comemorativa do centenário da independência, ou seja, quando fez 100 anos da independência que esse quadro foi exposto. Então, está fazendo 100 anos que esse quadro foi exposto pela primeira vez. E nós estamos celebrando agora os 200 anos disso aí, da independência do Brasil. Não sei se foi claro, gente. Sim? Pessoal? Entendeu por que esse quadro vai aparecer ainda? Não só hoje, não só esse ano, desculpa, não só no Enem. Esse quadro vai aparecer ainda em muitos vestibulares para você. Ele estava na prova da Unicamp domingo. Tá bom? Só mais uma coisinha, porque está acabando o tempo, gente. É muito rápido, né? Puta merda. Isso aqui também eu queria te mostrar. Esse quadro aqui, ó, olha só, é de 1893, cara. Já fazia mais de 100 anos, 102 anos, que o Tiradentes tinha morrido. Presta atenção. Fazia 102 anos que o Tiradentes tinha morrido. Tá? O Tiradentes é o líder da Inconfidência Mineira, aquele movimento pela independência do Brasil. Ele já tinha morrido fazia 102 anos. O mesmo cara, o Pedro Américo, pintou esse quadro aí, ó. Olha só. É o Tiradentes esquartejado. Tá vendo o corpo dele tudo picado? Ó? Tá vendo? Olha aí, ó. Ó, os pedaços do corpo aí. O crucifixo aqui, olha só. A Igreja Católica presente na imagem. Ó. Ele está no cadafalso da forca. Tá vendo? Olha a escadaria aqui da forca. Ó. Olha lá. Né? Querendo mostrar que ele foi enforcado e o corpo dele foi esquartejado ali mesmo. Olha a perna, que coisa horrorosa, coisa ridícula. Tá vendo aqui? Ó? Entendeu? Agora, o quadro, repito, é de 1893. Já tinha proclamado a República. Falei, Gilfuso, mas o Tiradentes não tinha nenhuma imagem? Não, não, porque depois da Inconfidência Mineira, o Tiradentes foi proibido, cara. Tudo que era do Tiradentes foi queimado. Por quê? Porque o Tiradentes era republicano, muito provavelmente. E o Brasil ficou independente, adotou a monarquia. Então não podia expor o Tiradentes participar, né? O Tiradentes presente, né? No século XIX, sendo que o Brasil era monárquico e ele provavelmente era republicano. Então o Tiradentes ficou apagado da história. Em 1889, proclamou a República. Quando proclamou a República, nós não tínhamos um herói cívico. Eu escrevi aí, ó. Olha lá. Nós não tínhamos um herói cívico. Nós precisávamos de um herói mártir do republicanismo, porque a nossa república tinha proclamado a república e os caras estão tentando quem vai ser o herói desse país. Tentou-se a figura do Bandeirante, tentou-se Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, mas eram figuras não muito populares, as pessoas não gostavam. Entendeu? Quem vai ser Benjamin Constant? Vamos pegar os líderes da proclamação da República. Quem vai ser o herói, o construtor da nacionalidade brasileira, o formador da nacionalidade? Quem que vai ser o cara? Entendeu? E não tinha ninguém. Então encomenda-se para o Pedro Américo um quadro do Tiradentes. E aí se expõe. Tem mais quadros do Tiradentes que você produzidos nessa época. O Tiradentes mostrado como Jesus, né? Quer dizer, é o herói mártir, é o nosso herói cívico, é o herói nacional, é o mártir da independência, é o herói da construção da nação, da cidadania. Ele vai ser posto como sendo o nosso herói, o símbolo da nacionalidade brasileira. O símbolo é a partir da história dele que você vai construir a sua cidadania. Não sei se entendeu ou não. Quer dizer, é um quadro, é uma exaltação à figura do Tiradentes fora de época. Ele já tinha morrido. E por que foi ele? Então, porque ele será apresentado como um líder popular, foi o único que morreu na Inconfidência Mineira, foi o único que deu a vida pela liberdade. Veja que a história é bonitinha, né? A história é tocante, elas não
Tiradentes morreu pela nossa liberdade. Ele foi o único que morreu porque ele era um líder popular. Ele era líder popular nada, cara. Era um Zé Mané, sabe? Desculpa, eu não falo bobagem, né? Eu acabo me exaltando e falo bobagem, entendeu? Não? Ele é um Zé Mané, cara. Imagina, líder popular, que é isso? O cara é incompetente, quer saber? Falastrão, falou demais, por isso que morreu. Agora, a imagem que vai ser construída dele pelos republicanos depois da proclamação da República é essa. Ele é um mártir que entregou a vida pela nossa nação, pela pátria e etc. E vai ser considerado o herói nacional do Brasil. Minha gente, o tempo já estourou aí. Ó. Eu sinto muito, viu? Eu tinha mais coisa para te mostrar, Carol, inclusive um exercício com imagem, ó. Mas eu vou te fazer uma proposta. Procura aí, gente. Procura aí. Você acha na internet, tem de monte, tá? Então, olha só, isso é questão do Enem, olha aí. Ó. Olha uma imagem, ó. Isso aqui são escravos, né? Que aqui no texto está chamando eles de tigres. São escravos que carregavam excremento das casas. Todo dia de manhã, eles carregavam excremento, tá vendo? Esses baldes na cabeça dos caras. Isso é cocôzão, xixizão. Isso é excremento das casas. A pessoa fazia cocô o dia inteiro. De noite, os escravos saíam para a rua para jogar na praia, sabe? Jogar no rio, os excrementos da casa, que não tinha descarga no banheiro, né? Não existia descarga no banheiro. Então, né? No período colonial, eles são chamados de escravos merdeiros. É merdeiro mesmo, sabe? Escravo merdeiro. Aí já no Império, eles serão chamados de tigres, tá vendo? Coloquei uma imagem, tá vendo? Quer ver outra questão com imagem, gente? Ó, só para, olha, ó, escravo fugido. Isso aqui não é na apostila de vocês, certeza. Pode lá olhar que tem. No objetivo tem esse exercício aí, ó. Tá vendo uma imagem? Ó. O que é essa imagem? É uma notícia de jornal. Olha lá. O escravo fugiu. Tá vendo? Aí você olha, leia direitinho, que a resposta, você não precisa saber história. Você lê o que está escrito aqui, você mata a questão. Viu? Quando é história, cara, é assim. Tá bom? Olha aí outra imagem. Olha o Dom Pedro II aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha o Dom Pedro II. Uma questão de Enem. A imagem, de novo, o Dom Pedro representado numa pintura. Tá vendo? Está num livro chamado As Barbas do Imperador. Aí, ó. E aí, ó, pergunta o que está representado aí, né? Um imperador adulto, olha lá, que governa, ele já cresceu, né? Ficou mocinho, então ele é mostrado um adulto que governará segundo as leis, tá vendo? Mostra aquele cara sério e tal. E por fim, gente, olha a outra imagem, olha aí, ó, olha aí. Olha só, duas imagens, ó. Dom Pedro I no meio da multidão. Está vendo a multidão aqui, ó? O povo ele levantando o chapéu, saudando o povo e tal. E aqui embaixo, ó, o Dom Pedro II já velho, tá vendo? Sentadinho numa cadeira, de terno, sem aquelas pompas imperiais, não é? E aí tem uma pergunta: as imagens mostram o quê? Né? O que essas imagens estão mostrando? Olha só, análise pura e simples, tranquila, né? Você vai nas alternativas, ó, aqui está mostrando habilidade militar. O Dom Pedro I está fazendo guerra, habilidade? Não, não, né? Riqueza pessoal. Essa está mostrando riqueza pessoal? Ó. Não, não. Aqui que que ele está querendo mostrar, essa pintura? Que ele é um líder popular. Ele está no meio do povo, saudando o povo, entendeu? Meu povo. E o Dom Pedro II? A estabilidade do segundo reinado, a serenidade de um imperador que governa um país estável, politicamente estável, economicamente estável, socialmente estável, como foi o segundo reinado. Entendeu? Imagem, cara, imagem. Olhem a imagem, por favor, viu? Olhem, amanhã, entra na internet. Você fica vendo porcaria na internet, rapaz. Você fica porcaria o tempo todo na internet. Oh, abre aí, ó, Google, figuras, pinturas históricas, pinturas artistas, período colonial Brasil. Puta, aparece um monte de coisa. Aí você fica analisando, tá vendo? Analisa que pinta uma pergunta. Vai ter no Enem domingo, pode ter certeza que vai. Tá? Semana que vem você me cobra, viu? E eu, ó, daqui da distância, torcendo muito para você, viu? Faça uma boa prova, tá legal? Sucesso, força, Deus te abençoe, viu? Vá em paz, ó. Sabe aquele friozinho que dá na barriga? Aquele friozinho na barriga na hora da prova? Isso é bom, viu? É bom sinal, precisa dele, ele é bom, faz bem, viu? Se não tiver esse friozinho, sabe o que vai acontecer? Não? Você vai ficar com sono, viu? Você fica com sono. Agora, você sabe qual é o problema do friozinho na barriga, não? O nome disso é ansiedade, você sabe, né? Então, o problema é que você valoriza muito ele.
né? A gente tende a valorizar muito a ansiedade, né? Você dá muito valor a ela. Então, tira um pouco o valor da ansiedade, viu? Se preocupe mais com a prova e deixa o friozinho lá, que é bom, tá? Aquele friozinho na barriga, assim. Vai lá, faz boa prova, tritura, esmaga, viu? Detona. E um beijo para vocês, viu? Obrigado pela atenção, tá? Boa noite. Foi muito legal estar aqui com vocês, apesar de eu não ver vocês, viu? Um beijo para vocês, moçada. Até. Obrigado. Olha, estou vendo um monte de coisa aqui. Pô, muito legal, gente. Obrigado, viu? Muito Obrigado, bom, obrigado. professor. Valeu, Sérgio. Um Parabéns abraço, pela viu? aula aí. Eu Deixa eu liberar extrapolei. agora a aula, deixa eu liberar a turma para o Sidney, de Tá bom. geografia. Quanto tempo? Eu saio normal agora, né? É só. Ah, não, peraí. Deixa eu ver aqui como é que tá o esquema aqui, se dá para você sair na boa. Pode sair na boa. Tá. Ô, Sérgio, estou perguntando aqui se eu posso mandar os slides. Tem jeito, não? Manda para o Diogo um arquivo no pendrive e ele dá um jeito de Ah, chegar na galera aí. tá legal. Então vou mandar para o Tá? Diogo. Tá bom. Um abraço, gente. Sérgio, até, viu? Valeu, mestre. Abraço. Tchau, tchau. Pessoal, seguinte, vamos ter que fazer de novo, vou ter que derrubar a sala para o professor Sidney entrar, tá? Porque está lotado, então tem que liberar espaço aí pela entrada. Vamos, a menos que o Sidney já esteja aí. Espera só um pouquinho. Sidney, você já está por aí? Porque agora eu vi que liberou um pouco de gente aqui. Sidney? Sidney? Deixa eu mandar, Mel. Como agora tem espaço ainda, então não vou derrubar, não. Só vou derrubar se for estritamente necessário. E aí, povão? Megas aulas aí, hein? É, então. Ainda tem espaço, dá para entrar. Professor Sidney, você está por aí? Então, semana que vem, minha querida Ana, vai ter as aulas de exatas. O problema é como é que a gente vai ver, que eu tô aqui em Uberaba agora, né? Então, precisa ver como é que encaixa de eu poder fazer isso daí. Mas vamos, semana que vem vai ser para exatas. Deixa eu ligar deixa eu ver se eu tenho aqui o zap do Sidney, peraí. Sidney, você tá por aí? Ah, eu tenho aqui. Estou tentando entrar em contato com ele, gente, para ver o que está acontecendo.
Gente, agora lotou de novo, vou ter que fechar a sala novamente, tá? Então, eu vou encerrar aqui para o Sidney poder entrar, tá bom?